Estamos de volta para a segunda parte da Comissão Executiva. Hoje, quarta-feira, é dia de greve geral e há protestos em 20 países por toda a Europa. Em Portugal, os efeitos começaram-se a sentir já na madrugada, apesar de só durante o dia ser possível avaliar os impactos reais da greve geral convocada pela CGTP. O metro de Lisboa parou a partir da meia-noite e a adesão, segundo os sindicatos, é total. Na Transtejo apenas funcionou um barco e esta manhã, das 4 ligações previstas entre Lisboa e o Barreiro, realizaram-se apenas 2. A TAP teve de cancelar 173 dos 360 voos previstos para hoje. Na saúde, a adesão no turno da noite foi de 90% nos hospitais de Lamego, Covilhã, Litoral Alentejo e PO do Porto e também no Hospital de São José, em Lisboa. Quanto ao lixo, ficou por recolher em vários concelhos da Grande Lisboa. É obviamente um dos temas que marca também esta quarta-feira. Vítor Gonçalves, os trabalhadores estão cansados, há pouco também dizíamos isso mesmo, os patrões estão cansados deste tipo de medidas. Colhemos isto à visita de Angela Merkel a Portugal, olhemos para aquilo que eventualmente alguns pensavam que era mais investimento e eventualmente um anúncio de alteração de política, mas manteve-se tudo na mesma. De facto, na Europa não há alteração a esta política dura e uma questão também é que, entretanto, o Hollande, como há pouco o Diogo falava, tomou o poder com um discurso de esperança, mas desapareceu. Não há alternativa à Alemanha neste momento. Aparentemente não há, porque infelizmente, pelo aquilo que tem vindo a ser feito e pelo aquilo que é conhecido em termos de resultados, também não me parece que a França seja o exemplo que nós temos que seguir. A não ser num aspecto. E o aspecto tem essencialmente a ver com procurar conseguir para os países que estão com mais problemas alguma união. Eu há muito tempo que o digo, não é desta última semana, que o nosso governo deveria procurar alguma compatibilização de atitudes, de esforços entre a Irlanda, a Grécia, a Espanha e até, digamos, outros países, e nomeadamente a França, que se pensa que possam vir a ter problemas semelhantes na sua natureza aos nossos. E desse ponto de vista, penso que o exemplo francês era procurar unir esforços para não ficarmos, de alguma maneira, isolados e com menos capacidade de negociação relativamente às medidas que nos são absolutamente impostas. Agora, aquilo que está a ser feito internamente em França, pelo que é conhecido, não me parece que seja um grande exemplo. Eu compreendo a preocupação do Diogo ao referir, digamos, aquela mensagem que, e nomeadamente o primeiro aspecto, não vamos mudar aquilo que tem funcionado bem. E isso parece-me que é uma pecha nossa que cada um que chega tem a ideia que vai mudar tudo o que está feito e vai fazer mais estudos, etc. E é aqui que eu também queria chegar, é que nós estudos temos imensos. Lembro-me que ao ler o enquadramento macroeconómico ao Orçamento do Estado para 2013, que é uma coisa que normalmente não costumava ver, mas vejo lá que há uma lista nas recomendações, no enquadramento o enquadramento macroeconómico ao orçamento diz que se vai fazer um conjunto de estudos, que é uma coisa para mim notável, não é? Como é que vai-se estudar isto, aquilo e aquilo outro? Bem, basta ler, o documento é público. Por isso, nós temos os estudos feitos e temos bons estudos, temos contribuições da sociedade civil, de algumas organizações, por exemplo, Farol, por exemplo, o Fórum para a Competitividade. Várias organizações têm apresentado, empresariais têm apresentado sugestões, boas ideias. Por isso, o mais que o nosso governo tem a fazer é pegar nesses estudos que já estão feitos e talvez daí isolar algumas boas ideias. Ainda relativamente à questão da visita da senhora Merkel. Bem, há um aspecto, não foram dadas grandes notícias, como eu acho que era esperável. Ou era expectável. Há uma coisa que penso que foi importante, foi a vinda desses empresários alemães. Eu não estive na reunião, apenas me cinjo àquilo que vinha em alguns jornais, mas se dessa presença o país conseguir que haja algum aumento do investimento
direto alemão em Portugal, penso que será muito bom. Porque uma das saídas que nós temos para o nosso crescimento, mas não é no curto prazo, é no médio prazo, mas isto está absolutamente identificado, mas convém lembrá-lo, é o aumento do investimento direto estrangeiro. Nós não temos fontes de financiamento próprio que venham outros aqui investir. Agora, outros para virem aqui investir, temos que lhe apresentar algumas vantagens. Não é por sermos bonitos, por termos apenas sol, temos que fazer que, entre alternativas de direção de investimento, o nosso país seja atrativo. Há que reconhecer que a medida que tem vindo a ser falada pelo Ministro da Economia, de poder haver uma diminuição, um imposto em termos de IRC de 10% para os investimentos superiores a 3 milhões de euros, se a memória não me atraiçoa, é uma medida que eu apoio. Agora, isso tem que ser visto de maneira como é que não há aí alguma concorrência com o investimento que já está feito neste momento em Portugal. Mas medidas que sejam dirigidas ao aumento da atratividade do país e da economia para que outros venham investir cá, são de apoiar. Como é de apoiar também uma outra ideia que foi referida ainda há pouco tempo, a nível do Ministério, pelo Ministro da Educação e Ciência, o Nuno Crato, de procurar ter o apoio de algumas instituições alemãs na dinamização do chamado ensino dual. A melhoria do ensino técnico em Portugal é algo de fundamental. Procurar... Se nós não conseguimos reestruturar o ensino politécnico de maneira a torná-lo um ensino efetivamente profissionalizante, como ele deveria ser, então optemos por desde já pela criação desse tal ensino dual e recolhamos a experiência alemã, vamos ver como é que eles estão a fazer, mandemos professores para empresas e instituições de ensino alemã para replicarmos a breve prazo aqui essa experiência. Essa experiência não, essa realidade, porque para eles já não é experiência nenhuma, é uma grande realidade. Diogo, no dia seguinte a Angela Merkel ter estado em Portugal, portanto, na terça-feira, alguns jornais alemães descreviam os portugueses e os gregos. Os gregos, quando têm problemas, vão para a rua e partem tudo, basicamente no meu pouco alemão. Os portugueses fazem greve geral e vão para os centros comerciais gastar dinheiro. A imagem não era muito positiva, ainda assim, o que eu gostava de lhe perguntar claramente há uma diferença parece-me a mim, entre aquilo que é o comportamento de Portugal visto externamente face à Grécia, nomeadamente para grandes investidores, nomeadamente alemães. Parece-me a mim. Concorda com esta opinião? Concordo com certeza. Há uma diferença grande que hoje está clara para todos, e nomeadamente para a visão externa, que é tão importante como o Vítor agora indicou, porque nós precisamos efetivamente de investimento externo. Ela é diferente na análise que se faz das causas do problema, das causas que vão amplificar, digamos assim, o problema, como nós sabemos, um reporte desadequado ou errado, no caso grego, não no nosso caso. Ela é diferente na vontade e no ritmo ao qual as reformas têm avançado na Grécia e em Portugal, e ela é diferente na reação e no apoio que o povo como um todo, o português e o povo grego, têm dado, ou a forma pelo menos como se têm exprimido. Portanto, há uma diferença clara. Devo dizer que na leitura que é feita por parte dos investidores económicos, favorável com certeza a Portugal. Acrescentava mais dois aspectos. Um ponto anterior, neste momento em que estamos dominados pelo aspecto económico e financeiro, temos, por um lado, de tirar as lições também das reestruturações e dos turnarounds empresariais, porque nós temos aqui de fazer um turnaround do Estado, não é? E está claro que os aspectos de reestruturação, de contração e de crescimento são em dois tempos sequenciais e não em paralelo. Portanto, a expressão de resto inglesa, bem conhecida, restructure and grow. Nós estamos na fase de reestruturação, depois tem de vir a fase de crescimento, temos desde já de preparar a fase de crescimento. Mas não há neste momento muito volta a dar, peço desculpa pela expressão, não é? Nós temos de reestruturar. Com certeza que temos num horizonte, como já aqui evocámos, quer de médio, quer de longo prazo, preparar desde já a segunda fase.
No horizonte de longo prazo, eu queria também insistir sobre o tema que levantou aqui o Vítor do ensino dual. Eu acho que é um aspecto de longo prazo fundamental para Portugal. Acho que ser um país evoluído é justamente não acreditar que toda uma classe geracional vai fazer o 12º e vai para a universidade. Não faz sentido. Num país desenvolvido, reconhece que há duas fileiras e que há uma fileira em que muito mais cedo se vai para conhecimentos e competências técnicas. Acho que isso é que ia ser desenvolvido. Mas Diogo, permita-me interromper, parece-me que essa é uma questão importante, sobretudo nestes últimos anos recentes de democracia em Portugal. Criou-se, de facto, a ideia, e havia cursos comerciais, cursos industriais, criou-se, de facto, a ideia de que ter um curso universitário era ser algo diferente. Perdeu-se essa ligação, esse estatuto de ter um curso comercial, de ter um curso industrial, de termos bons soldadores, de termos bons vendedores. Perdeu-se essa questão. Perdeu-se mal. E é exatamente a isso que temos de voltar, e eu não posso também estar mais de acordo, desse ponto de vista, com as orientações, pelo menos como elas aparecem, do Ministro Nuno Crato, que realmente quer de novo pôr à ordem do dia e valorizar esse tipo de formações, não é? Porque não faz sentido, depois nas empresas, na vida económica, não há espaço só para licenciados, não é? É preciso um conjunto depois de técnicos, com o que de nobre tem de ser técnico. Então eu que sou engenheiro só posso valorizar isso, sendo que técnico não tem que ser técnico de tecnologia, não é técnico de engenharia. Portanto, acho esse aspecto muito importante e é algo que eu vi de forma muito positiva, que eu valorizo imenso nas medidas que estão a ser propostas pelo Governo. Eu dou só duas notas rápidas. Não posso estar mais de acordo com os meus colegas. Aliás, sugiro até que leiam o meu artigo amanhã do Diário Económico, cujo tema é justamente esse. E, ao mesmo tempo, lamentar que, na sequência das afirmações do Ministro Nuno Crato sobre este tema, caiu Carme Trindade. A quantidade de críticas que eu vi dos chamados, muitas vezes, especialistas da educação, que era uma solução elitista, que no fundo criava um ensino de primeira e de segunda, é de facto de quem não percebe, a realidade, e dois, o que é hoje, que isso é o que me preocupa mais, a enorme frustração de uma camada muito significativa de jovens que saem da universidade e que não encontram emprego. E em muitos casos, e isso as estatísticas não mostram, que ainda é mais dramático, quando encontram é a fazer algo que não tem nada a ver com aquilo para que foram preparados. E isso é um problema muito sério da nossa sociedade dos dias de hoje. Mas esse ensino de primeiro e segundo hoje está quase invertido, porque hoje quem tem um curso técnico encontra emprego e é relativamente bem remunerado, e há muitos cursos, licenciaturas, que não encontram emprego. Eu há dias li, já não me lembro, mas li um estudo que achei muito interessante, e em que se mostrava que aquilo que é a remuneração média das chamadas empregadas domésticas bate muito significativamente, em alguns casos, as remunerações de entrada de um vastíssimo grupo de licenciados. O que mostra bem exatamente essa realidade. Tem a experiência de há muitos anos também do meio académico. Porquê é que em Portugal, sobretudo depois do 25 de Abril, se criou esta ideia de que o ensino técnico, do ensino profissional, aquilo que normalmente se diga ensino técnico e profissional, perdeu o estatuto que tinha? Porque era, de facto, um ensino, a ter um curso comercial, um curso industrial, era, de facto, algo bastante importante na altura. Eu acho que, fundamentalmente, por duas razões. A primeira é mais um elemento da democratização do país. Ou seja, convencionou-se que, se quiser, o acesso de mais alto nível em termos de estudos, que era o ensino superior, devia ser para todos. Não é? Esse foi o primeiro ponto. E, apesar de tudo, é compreensível no contexto. O segundo ponto, e esse é que eu já acho que é uma história que está por fazer, é que foi a completa adulteração daquilo que, nas suas bases, era o ensino politécnico. O ensino politécnico foi desenvolvido, ou deveria ter sido desenvolvido, no sentido de criar essa opção mais profissionalizante, mais aplicada. E aquilo que se verificou na prática, e isso é que é uma pena, é que se veio a transformar num chamado ensino universitário de segunda, procurando ser tão parecido quanto o ensino universitário tradicional, replicando o tipo de oferta oferecida e, portanto, não se diferenciando minimamente. Eu acho que há seguramente muitos outros problemas que afetam o ensino politécnico hoje em dia, mas um dos problemas mais graves, de facto, que têm para enfrentar é esse. É que não conseguiram criar o seu espaço diferenciador, nomeadamente a nível de empregabilidade, que lhes desse uma característica distintiva do ensino superior, e ficando aquela ideia, que é sempre uma ideia pouco simpática, que vai para o politécnico apenas e só quem não consegue entrar na universidade. Vítor Gonçalves,
O facto de Angela Merkel ser hoje uma voz praticamente única na Europa, e estes roadshows têm vindo, de facto, a consolidar aquilo que é a imagem, a ditar o caminho da Europa, parece-lhe que pode unir a Europa, no sentido que há uma voz e que essa voz é comum, ou, de facto, se as coisas correrem mal, há um inimigo comum que é alguém que pertence a um país que tem um passado, obviamente, que não é pacífico na Europa. Há esse perigo que refere. Porque quem deveria estar a unir os esforços na Europa são as instituições que têm essa missão, nomeadamente a Comissão e o Conselho Europeu. E a verdade é que nós temos a evidência que, paralelamente às instituições que existem, que teriam essa missão, quem aparece a liderar efetivamente é a Alemanha e a liderança alemã, seja a chanceler Merkel, seja o ministro das Finanças alemão. Se as coisas não correrem bem, temos o risco de ter aí, digamos, a ser identificado aí os causadores dos problemas, e não consigo antecipar o que pode acontecer. Posso fazer aqui vários cenários, mas qualquer um dos cenários não é um cenário cor-de-rosa, é um cenário com bastante escuro, que penso que não vale a pena estar a antecipar. Agora, entendo que, de alguma maneira, também entendo a posição da Alemanha, como também entendo a posição norte-americana. Isto é, a nação que sente que tem o poderio económico, que sente que são os seus contribuintes que pagam para o desenvolvimento dos outros, os seus líderes sentem, pelo menos é esta a apreciação que eu faço, sentem que são responsáveis por aqueles que os elegem, também a procurar levar que aqueles outros que é sentido que são apoiados, que são liderados por eles no caminho que eles acham certo. Por isso é a tendência que os impérios têm para fazer. O Império Americano, ou neste caso, começam a falar do Império Alemão. Eventualmente, dentro de alguns tempos, começaremos a falar do Império Chinês também, a querer liderar. Isto é, onde se põe o dinheiro, onde se põe a ajuda, tem-se a tendência para dizer, bem, então vamos lá ver se o dinheiro é bem utilizado, porque se nós conseguimos, e estamos neste ponto, utilizar bem o nosso dinheiro, agora ao pôr o dinheiro nas vossas economias, vamos lá ver se também aqui dá os resultados que nós achamos que deve dar. É uma tendência que ao longo da história se tem verificado, e deste ponto de vista, olhando de forma retrospectiva para a história, eu entendo. Fazendo só o Rui gosta muito de história, uma ironia em 15 segundos, nós chegámos a um ponto em que o FMI é agora o bonde da fita, que é uma coisa absolutamente extraordinária quando nós contextualizamos, não é? São essas ironias que tornam esta vida bem mais engraçada. Diogo, o que é que pensa um português com uma forte costela francófona? O eixo franco-alemão ficou alemão, perdeu-se o eixo. Pois é, quer dizer, o que mudou é que, efetivamente, até há uns meses atrás, havia um eixo franco-alemão e agora há um eixo... Como é que a engenharia se resolve o problema de um eixo que perde um ponto de equilíbrio? Põe-se a roda no meio e já está, não é? São duas rodas. Mas a roda ficou do lado alemão. É mais instável, portanto, depois é preciso capacidade de equilíbrio que a Europa tem. Mas o lado positivo, eu penso que vai, e há de resto essa tentativa por parte do presidente francês, de unir e dar um pouco mais de voz a países mais pequenos que eram muito dominados pelo eixo franco-alemão. Nós pensámos aqui há 6 meses atrás, queixávamos desse eixo. Agora eu acho que os países mais pequenos, onde nos inserimos nós como Portugal, acho que temos mais voz do que teríamos a quando do eixo franco-alemão. Como assim, Diogo? Não percebo como é que temos mais voz do que há 6 meses atrás. Como é que temos mais voz? Porque acho que somos mais ouvidos nas nossas preocupações, quando dizemos que, havendo um caminho para fazer, há várias formas de o fazer, vários ritmos de o fazer, eu acho que claramente o presidente francês tem estado mais atento a isso, tem feito com que os italianos, espanhóis que ainda não estão atingidos também digam isso. Porque há aqui uma nota que eu acho que é importante fazer em geral, que é, nós estamos todos de acordo que
há um caminho para fazer, há um ponto para alcançar, há metas para conseguirmos. O Vítor Bento é quem diz de forma mais alta que não vê outra possibilidade. Temos de conseguir essas metas. Sim, mas há vários caminhos para chegar à mesma meta. Vamos imaginar que isto como é um percurso difícil, é uma montanha que temos de subir a montanha. Nós podemos subir bem equipados, mal equipados, sozinho, acompanhados, todos ao mesmo ritmo, uns mais à frente, uns mais atrás, não é? Portanto, eu acho que nós estamos todos de acordo que austeridade vamos ter de ter. Agora, há várias formas, vários ritmos, como falou aqui o António, e eu acho que é à volta disso que nós temos de trabalhar, e é isso que me parece, tentando ver o lado positivo, que o presidente francês parece mais sensível, pelo menos parecia há 6 meses atrás. É que quando ele disse que estávamos a ser mais ouvidos, não éramos nós, eram os franceses. Tome nota disso. E já agora uma coisa, eu não sei se nós estamos a ser mais ouvidos, não tenho a certeza disso, admito que sim, mas não tenho a certeza. Mas quem está a ser mais ouvido na Alemanha é o SPD. E o SPD começou a falar do crescimento. E o SPD é um candidato às próximas eleições alemãs, não é? E por isso é que também, segundo alguns analistas políticos, a chanceler Merkel começou também já a procurar ocupar esse espaço do crescimento. E isto, voltamos à questão, na sequência do que eu estava a dizer há um pouco, vamos lá ver, o Império procura ocupar o espaço, mas respondendo às necessidades, digamos, dos seus eleitores. Muito bem, vamos ficar à espera dos próximos desenvolvimentos, sempre com o vosso lúcido comentário. Desejo-vos o resto de uma boa semana. Fica por aqui a Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Aproveite este dia.